consigo um pedestal para esse. Não sei. Um pedestal para esse. Tá. Tá bom, obrigado. Boa tarde, a graça e a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs nessa tarde, e nós vamos conversar sobre a ação, a igreja na cidade, a ação da igreja na cidade. E vamos perceber qual é o desafio que a igreja tem na cidade. Não há a menor dúvida de que a cidade é o grande desafio para a igreja. Nosso conceito de cidade, claro, varia de cultura para cultura, de país para país. Cidades de todo tipo e de todo tamanho, né? De todo formato, mas nós estamos trabalhando em cima do que a gente chamaria de fenômeno urbano, que é comum a todas as cidades num grau ou noutro. E aí, a primeira pergunta nossa é trabalhar algumas relações que a gente encontra na cidade. A primeira é a relação entre a cidade e o indivíduo. A relação entre a cidade e o indivíduo, que é o nosso primeiro grande desafio, porque nós lidamos com o indivíduo, nós queremos levar essa pessoa ao conhecimento de Jesus, então o indivíduo é a nossa principal preocupação. E trabalhamos com essa preocupação para descobrir o que é que produz no indivíduo a vontade e a presença na cidade. Lá em Gênesis 42, de 1 a 3, nós lemos: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito,
disse aos seus discípulos: por que estáis a olhar uns para os outros? Disse aos seus filhos: por que estáis a olhar uns pelos outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar o cereal no Egito. Bom, você se lembra do que aconteceu no Egito, de como 7 anos de bonança foram seguidos por 7 anos de praga, de fome, e de como Deus instrumentalizou José para perceber isso a partir do sonho do faraó, e também para aconselhar ao faraó os caminhos a serem tomados para administrar a bonança, de modo que não houvesse falta ou solução de continuidade na escassez. E quando você olha para o Egito no tempo de José, José assume a liderança da nação. O objetivo dele, o trabalho dele é administrar a bonança para poder administrar a escassez. E ele, então, cria silos em várias partes do Egito. Ele faz um governo itinerante. Ele visita todo o Egito e cria silos em locais estratégicos, de modo que, quando viesse a época da escassez, esses silos pudessem ser abertos e o conteúdo vendido para os habitantes do Egito e quem mais viesse. Então, você pode imaginar que começou o período da fome. Isso, os mais previdentes devem ter aguentado aí 1 ano ainda, dentro do período da fome, e depois tiveram de começar a correr em busca do resultado que tinha no Egito, ou seja, o Egito era o único lugar que tinha comida. E aí você pode imaginar 2 grupos de pessoas. Uma como os filhos de Jacó e seus filhos, que tinham dinheiro. Eles podiam ir comprar e trazer para si o alimento. E um grupo que provavelmente era majoritário, que não tinha dinheiro, que teve de migrar para o Egito e se estabelecer lá. Então, você pode imaginar que o Egito passou a ter um grande problema, que foi o problema da fome fisiológica. Um bocado de gente começou a ir para o Egito buscar comida. Buscar comida de todos os lugares. Eles vinham e iam para cidades onde haviam silos ou para a periferia das cidades em que haviam silos. Então, você pode imaginar que você está diante de um fenômeno urbano, de explosão demográfica, e sem número de complicações que agora o Egito tinha de administrar. Muito mais gente do que o conhecido, necessidade de novas leis, gente de muitas culturas, necessidade de água, necessidade de casa, necessidade de esgoto, necessidade de hospital, enfim, de auxílio às pessoas de qualquer modo, de qualquer jeito. Então, isso é uma explosão demográfica. A explosão demográfica no Egito aconteceu por causa da fome. E eu gostaria de sugerir que no Brasil não é diferente. Nós também temos um problema sério de fome que gerou um desafio para a igreja, porque o Brasil é um país eminentemente urbano. Para você ter uma ideia, o Brasil é urbano e apertado. O Brasil tem apenas 200 cidades com mais de 200 mil habitantes. Isso quer dizer que a grande maioria do país, do Brasil, vive em 200 cidades. E você também deve lembrar que o Brasil é um país com um continente, que é um continente. Nosso território é maior do que o da Índia. A Índia coloca no seu território mais de 1 bilhão de seres humanos. Nós, no nosso, ainda não chegamos a 200 milhões. E os quase 200 milhões
de habitantes, 200 milhões de habitantes que vivem no Brasil, moram em 200 cidades. Porque nas demais 5.400 cidades, nós temos menos de 200 mil habitantes e eles ficam, então, com a rebarba da população, porque o grosso da população está em 200 cidades. Esse país é que nós estamos levando para Cristo, ou buscando levar para Cristo. Isso significa que nós temos um desafio de concentração urbana enorme. O Brasil foi o primeiro país a se tornar um país totalmente urbano. O Brasil tem 85% da sua população morando em cidades. E algumas explicações. Uma das explicações é que 50% do território brasileiro é dominado por 2% de brasileiros. Então, 1 milhão e poucos brasileiros são donos de 50% do território brasileiro. Tirados, obviamente, as áreas de proteção ambiental, as florestas ainda intactas, o restante da terra está dividida entre 1 milhão e poucos habitantes, que tem 50% do território restante, e 198 milhões que moram basicamente em 200 cidades. Esse é o quadro do Brasil. Um quadro complicadíssimo, né? Então, como tem muita terra, mas pouca gente, e as pessoas não estão espalhadas, por exemplo, se a gente espalhasse os brasileiros em 5.600 municípios, mais ou menos, nós teríamos cidades de 34 mil habitantes. Cada cidade nossa teria, em média, 34 a 35 mil habitantes. Mas, como nós estamos concentrados, nós temos cidades como São Paulo, por exemplo, que na região da cidade, propriamente, no núcleo da cidade, tem 10,4 milhões de pessoas, e na região metropolitana tem 22,2 milhões de pessoas. São coisas inexplicáveis num país desse tamanho. Mas esse é o nosso desafio. Então, o sujeito sai da onde ele vai, da onde ele está, seja o que for, e ele vai para a cidade em busca da fome, da solução da fome. Ele está com um problema que é a fome fisiológica. Ele precisa comer. Então, ele vai buscar comida, vai buscar emprego. Porque o brasileiro é um povo trabalhador. Eu sei que há muitos mitos aí sobre o brasileiro, mas o brasileiro é um povo trabalhador mesmo, e que, inclusive, coloca o trabalho na sua definição de cidadão. Você sabe que cidadão é, por definição, um sujeito de direitos. Só isso. O sujeito nasceu, ele é cidadão, isso quer dizer que ele tem direitos e o Estado tem deveres para com ele. Simples. Mas foi feita uma pesquisa no Brasil, perguntando ao povo brasileiro o que significa ser cidadão. E a resposta majoritária foi: cidadão é um sujeito que tem como trabalhar, ganhar seu dinheiro e pagar suas contas. Essa é a definição brasileira de cidadão. Não é a definição jurídica, nem é a definição político-institucional. Definição jurídica e político-institucional é cidadão é um sujeito de direitos. Mas a definição brasileira de cidadão é um sujeito que tem trabalho digno, que ganha o suficiente para pagar as suas contas. Então, isso fala muito mais do brasileiro do que, às vezes, a gente se dá conta por causa dos mitos que há a respeito da natureza do povo brasileiro. O povo brasileiro é extremamente trabalhador. Então, ele vem em busca de trabalho. Ele vem em busca de comida. E ele vem, então, para a fome tentar resolver o problema dele, que é a fome fisiológica. Mas aí o que ele encontra é a realidade da competição.
Então, esse é o desafio que a igreja tem. Você vai encontrar o camarada que nós estamos buscando, está competindo. Ele está no ônibus, pendurado, feito lata de sardinha, e a pessoa do lado dele é competidor. Ele está no automóvel, num trânsito, enfrentando engarrafamentos, e o camarada que está no carro ao lado dele é seu competidor. Ele está em estado de competição o tempo todo. O tempo todo. E é essa pessoa que nós estamos tentando alcançar. Ele está na realidade da solidão. Está sozinho. Ele não tem muita gente ao lado dele. E, às vezes, dentro da casa dele, a esposa está trabalhando e também se tornou competidora. E se há uma crise e ela passa a ganhar mais do que ele, do que o homem, ou o homem passa a ganhar mais do que a mulher, eles ficam disputando quem é que vai liderar a casa a partir do salário que ganham. Porque é a realidade da competição. A realidade da competição vem para dentro da família. É essa pessoa que a gente está evangelizando. Que não só está na cidade, mas a cidade está dentro da casa dele. Então, ele está sozinho. E aí não é de admirar o aumento considerável da fragilidade da instituição do casamento. Porque todo mundo ficou solitário e tudo virou competição. E aí nós estamos pregando para esse pessoal. Então, nós temos que saber exatamente o que é que ele está enfrentando. Ele não tá mais no mundo rural, ele não tem a noção de família, está nebulosa, está rarefeita, a ideia de cumplicidade desapareceu, a ideia de vizinhança desapareceu, ele mora num edifício, ele está sozinho, ele não encontra os vizinhos mais, os encontra no elevador e, no máximo, dá um bom dia e comenta se vai chover ou não. E mais, ele faz questão de chegar correndo no computador, no elevador, antes do vizinho. Aí ele sobe antes que o vizinho chegue e o vizinho, se tiver oportunidade, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. É a realidade da solidão. O vizinho chega antes no elevador, entra no elevador, já aperta o andar dele, depois o outro que estava chegando, ele viu que ele estava chegando, mas ele foi embora, porque a solidão aumenta o medo e lógico, aumenta o isolamento. Então, é para essa pessoa que nós estamos evangelizando. Essa pessoa está presa numa realidade cada vez mais meramente econômico-financeira. Ele deixou de ser uma pessoa e passou a ser um número. Quando ele vai comprar qualquer coisa, não interessa mais de que família que ele era, que história que ele tem, só interessa o que é que o CPF dele diz a seu respeito. O vendedor da loja tenta ser o máximo de simpatia possível, mas, na verdade, ele precisa de uma informação. Essa informação é vital. Qual é o seu CPF? Aí ele diz o CPF, e a partir da visão que o vendedor tem do CPF, continua a conversa. Então, ele não existe mais, ele é um número, ele é mais uma peça na cidade. Então, qual é o desafio da igreja? O desafio da igreja é aquela palavra de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A cidade é um lugar de fardo. Por isso que Jesus oferece um fardo leve e um jugo suave. E nós precisamos descobrir como traduzir isso no nosso dia a dia.
Então, ele tem uma fome também social. Ele vem do mundo rural, o mundo rural é estratificado, e o mundo rural é assim: o filho do fazendeiro vai ser fazendeiro, o filho do lavrador vai ser lavrador. Pronto. É simples, não tem mobilidade social. Mas ele quer mobilidade social. Ele quer deixar de ser um simples lavrador, ele quer ter acesso a uma outra posição na vida, ele quer ser gente, como ele mesmo dirá. Eu quero ser gente, porque para o brasileiro, gente é quem triunfou, gente é quem estudou, gente é quem tem um bom emprego, gente é quem tem um bom salário. É por isso que não é incomum você ouvir no Brasil as pessoas dizendo: não, eu quero sair daqui, eu quero ser gente. É até uma afirmação deseducada, porque deselegante, porque a pessoa que está do lado dele, que vai ficar no mundo rural, é gente também. Mas não é gente no conceito cultural. No conceito cultural brasileiro, gente é quem triunfou. E tem pré-requisitos para triunfar. Isso, inclusive, é que causou um sem número de dificuldades de absorção do presidente da República, porque o presidente da República triunfou, mas ele foi por outros caminhos, que não os caminhos que estão estabelecidos nos requisitos prévios. E os caminhos que estão estabelecidos nos requisitos prévios passam pela universidade, por exemplo. E o presidente foi por outro caminho para triunfar, e triunfou, tanto é que é o presidente. Mas muita gente teve muita dificuldade em aceitar o presidente, não porque ele já não tivesse demonstrado agilidade política, mas porque ele não cumpriu os pré-requisitos. E isso, para a cultura brasileira, é um negócio complicado. E é complicado para a cultura brasileira, porque a cultura brasileira é uma cultura colonizada. Então, uma cultura de olho na metrópole. É uma cultura que, para você ser gente, você tem de parecer com os caras da metrópole. E parecer com os caras da metrópole é ter o mesmo nível educacional que eles têm. Então, para solucionar a fome social, precisa ter acesso à educação. Agora, isso no Brasil é extremamente complicado, porque uma estatística que o Gilberto de Menstein, o jornalista da Folha de São Paulo, estava publicizando, que foi realizada pela agência Paulo Montenegro e Ação Educativa, demonstrou que 74% dos brasileiros podem ser classificados como analfabetos funcionais, gente que entende até 50% do que lê. O que quer dizer que, segundo essa pesquisa que o Gilberto de Menstein está publicizando no seu blog e a Ação Educativa também, segundo essa pesquisa, se você vir 4 brasileiros diante da banca de jornal lendo uma notícia qualquer, desses 4 brasileiros, um está entendendo mais do que 50% do que está lendo. Isso, para nós, é uma informação crucial, porque nós somos o povo do livro. Você acaba de falar de Jesus para alguém e a primeira coisa que você procura dar para ele o mais rápido possível é uma Bíblia. Mas você precisa se lembrar que você está falando potencialmente com um analfabeto funcional. E como é um percentual de 74%, isso significa que tem muita gente que passou pela universidade, mas ainda é analfabeto funcional. Então, é esse povo que nós estamos evangelizando. Eles têm fome social, mas eles não têm acesso. Não têm acesso à educação. Por isso, o papel da igreja é essencial na área educacional, por incrível que possa parecer. Esses dias,
no jornal O Estado de São Paulo, alguns dias atrás. O jornal O Estado de São Paulo falou de uma ONG que a Igreja Batista da Água Branca mantém dentro das suas instalações, que se chama Vila Criar. E por que o jornal O Estado de São Paulo falou dessa ONG da Igreja Batista de Água Branca, chamada Vila Criar? Porque, não sei se vocês sabem, a escola pública estadual do Estado de São Paulo é a 20ª pior escola do Brasil. Então, se você for para São Paulo, se você for paulistano, paulista ou paulistano como eu, você sabe do que eu estou dizendo. Se você não for, e por algum motivo você for para o Estado de São Paulo, e você tiver de matricular o seu filho ou a sua filha numa escola pública do governo do Estado de São Paulo, então você tem de saber que você estará matriculando seu filho ou sua filha na 20ª pior escola do país. Só tem 6 estados brasileiros que estão em condição pior do que o Estado de São Paulo. Ora, se você considerar que o Estado de São Paulo tem, de longe, o maior orçamento da União, você vai descobrir o que é que nós estamos enfrentando. Então, por que o Estado de São Paulo, então, falou do Vila Criar? Porque o Estado de São Paulo, o jornal, estava fazendo um levantamento sobre crianças que estão no ensino fundamental 1 e que não sabem ler, embora já tenham cumprido basicamente o ensino fundamental 1. E fez uma pesquisa lá na Zona Oeste, que é onde está a Igreja Batista da Água Branca, e descobriu que havia um núcleo ali na Zona Oeste que tinham crianças dentro do ensino fundamental que sabiam ler de fato. E foi pesquisar que exceção era essa. E descobriu que a exceção eram crianças do bairro do Limão que iam para a Vila Criar da Igreja Batista. E que a Igreja Batista, que nós lá da igreja, é que estávamos ensinando as crianças a ler e a entender o que leu. Então, a gente está falando em evangelizar o homem urbano, brasileiro, obviamente, não é? É esse homem urbano que nós estamos nos deparando, é essa gente que está aí tentando chegar e não conseguindo, porque lhes falta acesso. Então, ele tem uma fome social, ele vai para a cidade para tentar resolver a sua fome social e não consegue, porque ele não tem acesso. Aí ele tem uma fome existencial. Fome existencial é a fome de fazer o mundo à sua imagem e semelhança. Me lembro de um homem, quando a Mega Sena ofereceu pela primeira vez um prêmio de 65 milhões de reais, um jornal de São Paulo fez uma pesquisa com as pessoas sobre o que elas fariam se ganhassem sozinhas, 65 milhões de reais. E aí uma das pessoas respondeu, nada. E o jornalista insistiu e ela disse, nada, nem eu, nem minha mulher, nem meus filhos, nem meus netos, nada. Nós íamos ter um montão de gente para fazer tudo para a gente. Então, o que ele estava dizendo era que ele tinha uma fome existencial. Ele queria criar uma cidade, um mundo, à sua imagem e semelhança. E todo mundo tem isso. Então, quando o camarada vai para a cidade, ele vai em busca da comida, ele vai em busca da ascensão social e ele vai em busca do sonho. Esse é o ser humano urbano. Mas quando ele chega lá, ele se dá conta da competição, da solidão e da relação meramente econômica. Então, Jesus propõe uma antítese à deturpada vida da cidade. Ele propõe, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não há melhor forma de definir a cidade, senão pelo cansaço e pela sobrecarga.
é como está a maioria dos seres humanos que moram na cidade. A igreja, portanto, tem de saber gerar comunidade, onde a pessoa seja valorizada, tenha senso de identidade e perceba que é na comunidade, na comunhão e não na competição que está a resposta para a vida dela. Me lembro de um curso que eu fiz chamado Homem Urbano, e a gente foi pesquisar as pessoas que chegavam na cidade e que tinham de se instalar na cidade, como é que eles se instalavam. Bom, primeiro eles geralmente iam para um lugar mais próximo do trabalho, fosse esse lugar o que fosse. Segundo, eles criavam uma comunidade virtual, não a comunidade virtual do computador, não os Facebooks da vida, nem os Twitters da vida. Isso é um divertimento para a classe média e média alta. E os meninos da classe baixa vão para os lan house. E no lan house dá para fazer alguma coisa, mas não dá para fazer tudo. Então, a comunidade era assim, ele toma café na mesma padaria, ele vai no mesmo açougue, ele procura ir pegar sempre o mesmo ônibus, para ter alguém que o reconheça. Porque se você chegar na padaria e disser, escuta, você sabe de um sujeito mais ou menos assim e tal? O camarada diz, é o Paraná. É o Ceará. É o goiano, é o goiano. Corintiano é todo mundo lá, né? Com exceção de mim, que sou palmeirense, que devo ser o último dos moicanos, que o meu time não consegue andar. Então, eu sou o cara que certamente vou apagar a luz do Parque Antártica. Então, o restante tudo é corintiano. Então, essa fome existencial gera essa coisa do camarada dizer, ele mora mais ou menos para aquelas bandas lá, porque ele passa aqui sempre para tomar café e vai para aquela direção ou vem daquela direção. Se você for por aquela direção, você não encontra. O que ele está fazendo? Está tentando ser percebido. O Berkeley, o filósofo inglês, ele dizia que ser era ser percebido. E nesse curso que a gente fez do Homem Urbano, nas nossas pesquisas, nós descobrimos que o sujeito não leu Berkeley, certamente, mas deu razão para ele, porque ele procura ser percebido. Então, a igreja que vai conseguir tocar o homem urbano, o ser humano urbano, o homem e a mulher urbanos, é a igreja em que a vida da igreja o faça ser percebido. É preciso aprender a criar comunidade. Se não criar comunidade, você vai para o caminho das mega-igrejas, dos grandes eventos, e aí é mais da mesma coisa. É mais da mesma coisa. Não vai resolver. Precisa achar um caminho aqui. Então, a ideia é um lugar onde ele é percebido. Depois, tem de ser um lugar onde haja descanso. A vida da igreja não pode ser um mar de obrigações, de você é do departamento tal, é o presidente tal, secretário tal, diretor tal, subsecretário da subseção tal, você é da Ju A, Ju B, Ju C, Ju D, nós somos ótimos em siglas. O sujeito está tendo mais do mesmo. Ele está tendo mais do mesmo. Não é à toa que começa a ter um movimento mais catártico e a gente começa a perder pessoas. Porque a gente perde pessoas para a sensação de descanso. E a catarse, que eu não concordo, você não concorda, gera sensação de descanso. Sensação de ser especial, de que Deus me visitou, eu tive um dom que ninguém tem,
eu falei de um jeito que ninguém fala, eu pulei de um jeito que ninguém pula. Então, eu fui identificado. E fui identificado por Deus. Isso não quer dizer que nós temos de migrar para esse tipo de coisa. Isso significa que nós temos de construir relacionamentos. Porque, no fundo, é disso que se trata. De comunidade e de comunhão. E que nós temos de fazer da vida da igreja um lugar de alegria e de paz. Não pode ser um lugar onde o sujeito vai e volta tenso, porque tem um problema para resolver na igreja, porque a coisa não está andando, porque esse negócio não vai. Então, fica muito complicado, porque a gente vai trazendo os elementos gerenciais para dentro da igreja e não se dá conta que vai transformando a igreja na anomalia que é a cidade. E aí a gente perde. Porque isso que nós estamos oferecendo, o sujeito tem a semana toda. A semana toda. Ele está ouvindo ordens, a semana toda ele está competindo, a semana toda ele está sendo avaliado no seu desempenho, a semana toda ele está sendo cobrado, a semana toda o emprego dele está em risco. Ele está a semana toda sob tensão, o tempo todo sob tensão. Aí ele vem para a igreja e ele encontra uma estrutura idêntica. Exatamente a mesma coisa. Então, a gente está oferecendo para ele mais do mesmo. Mas Jesus propôs a antítese disso. Ele disse, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Como você percebe, aqui tem duas ênfases. Uma é o alívio e outra é o descanso. O alívio e o descanso não são a mesma coisa. O alívio é imediato e o descanso é elaborado. O alívio é, o sujeito vem com 100 quilos nas costas, eu tiro o peso que estava nas costas dele, pronto, ele está aliviado. Agora, entre ele estar aliviado e ele ter chego ao descanso, tem um espaço. E Jesus disse que a gente chega ao descanso quando aprende a ser gente com ele, do jeito dele. Aprendei de mim e achareis descanso para as vossas almas. Vocês vão aprender a ser gente como eu. A igreja é um lugar para aprender a ser gente. Porque a obra de Deus somos nós mesmos. Então, a cidade e o indivíduo, essa é a dimensão. A igreja tem de ser um lugar onde o sujeito, nas suas fomes, nas suas angústias, nas suas realidades, encontre na igreja descanso. A igreja tem de lembrar que está lidando com gente que está enferma e sendo enfermada todo dia. Todo dia. Então, a igreja tem de ser, ao mesmo tempo, um hotel e um hospital. Agora, não dá para ser um hospital onde você não possa dizer qual é a sua enfermidade. Imagine que você entre num hospital e você é recebido numa sala de visitas extraordinariamente confortável, bonita, bem decorada, etc. Você é servido imediatamente de café, de suco e tal, ar-condicionado está na temperatura ideal, tudo legal. Você se senta na certeza de que vai ser muito bem atendido, até que você se depara com uma placa que está
em letras garrafais na sua frente e que diz o seguinte: você é muito bem-vindo a este hospital, desde que você não nos fale da sua enfermidade. Naquele momento, aquele hospital perdeu o sentido. Porque o sujeito só está lá porque é enfermo. A igreja não é o lugar das pessoas que foram curadas, é o lugar das pessoas que estão em processo de cura. E as pessoas em processo de cura têm quedas, têm recaídas, têm crises, têm um montão de coisa. E é no hospital que elas são aceitas na sua angústia e tratadas segundo a angústia da sua crise. Se a gente não aprende isso, a igreja vira mais do mesmo. Bom, eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Posso andar? Hã? Ok. Então, a igreja tem de ser esse lugar onde essas relações, portanto, sejam retrabalhadas. A pessoa tem de se sentir família, a pessoa tem de se sentir indivíduo, a igreja tem de ser um lugar onde a pessoa reencontra o senso de família, o senso de pessoa, o senso de comunhão. É o lugar onde eu posso abrir o coração sem ter medo de perder o emprego. Por isso que o cerne, a base do relacionamento da igreja é o amor, e a forma como a igreja pratica o amor é o perdão. A gente vive baseado no amor e convive baseado no perdão. Não há comunidade onde não houver o amor como base e o perdão como meio. Eu me lembro de que estava assistindo um programa de TV qualquer, e o repórter estava fazendo uma enquete na rua sobre a fragilidade dos relacionamentos, e de repente ele se deu conta de que atrás dele, numa janela, estava um casal idoso observando o azáfamo dele lá, o corre-corre dele. Aí ele foi até o casal e disse: há quanto tempo vocês estão juntos? E o casal respondeu: há décadas. Aí ele disse: e como vocês conseguiram? E aí eles responderam: a gente aprendeu a se perdoar. Não há comunidade onde não houver perdão, porque o perdão é a mais profunda demonstração do amor incondicional. E é de perdão em perdão que nós somos transformados, porque é de arrependimento em arrependimento que o Espírito Santo trabalha em nós. Então, a igreja tem de ser esse lugar onde há oportunidade de arrependimento e de recepção de perdão e garantia de amor. A pessoa sabe que será sempre amada, incondicionalmente. E que as pessoas vão investir nela, como os 4 amigos que levaram o tetraplégico na presença de Jesus. As pessoas vão investir nela. Na cidade, ninguém vai investir nela em nada. Se ela deixar de pagar 3 contas de luz, ela fica sem luz. Se ela deixar de pagar água, ela fica sem água. Se ela deixar de pagar o aluguel, ela fica sem casa. Não importa se ela tem 5, 10, 20, não importa. Ela não pagou 3 meses. Número 3
é simbólico na cidade, negativamente simbólico. Se você não pagou 3 contas, você fica sem luz, ou fica sem água, ou fica sem casa, ou fica sem carro. Porque alguém vai dar uma ordem de busca e apreensão no seu carro. E você vai ter de brincar de gato e rato com o oficial de justiça até resolver o seu problema, se você conseguir. É essa cidade que nós estamos querendo ganhar para Cristo. É essa realidade. É gente passando por isso que nós estamos chamando para a igreja. Então, a igreja não pode ser mais disso. A igreja tem de ser o contrário disso. A igreja tem de entender de que inferno o camarada está vindo. Ele está vindo desse inferno. Então, se a igreja transforma esse camarada em mais mão de obra, acabou. O pastor chegou para o superintendente da escola dominical e disse: escuta, passei por uma classe aqui, ela está lotada, cadê o professor? Não veio. Mas ele preparou você? Não, ele não me avisou, não. Tem substituto? Ele tem um substituto? Também não foi avisado, não veio. Tinha outro compromisso, está em outro compromisso. Mas e agora? Agora vamos ter de improvisar. Ele disse: não precisamos falar com esse irmão, porque se ele for continuar desse jeito, vamos ter de mudá-lo. Ele não pode ser professor. Um outro pastor passou pela mesma situação. Chegou para o superintendente da escola dominical e disse: rapaz, vi uma classe lotada, está sem professor. Ele não veio. Cadê o substituto? Não, o substituto não foi avisado e tinha outro compromisso. Você sabia? Não, não sabia. Bom, esse professor tem essa classe enorme, o nosso irmão, né? Fulano? E simplesmente não veio, simplesmente não veio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos atrás dele, conforme for, a gente suspende a aula e vai todo mundo visitá-lo. Onde você viu a igreja aí? E onde você viu a cidade? Bom, além disso, tem a realidade da cidade e da igreja. Em João 6, de 5 a 12, Jesus fala sobre a multiplicação. Jesus faz a multiplicação dos pães. Foi um dia muito cansativo para Jesus. Jesus, naquele dia, tinha recebido a notícia de que Herodes tinha matado o João Batista, seu primo, que estava perguntando por ele. Também naquele dia, Jesus recebeu muitos dos discípulos que foram em grupos de 2 para pregar as aldeias, a casa de Israel, e estavam voltando do seu ministério. E também Jesus e os seus discípulos tinham ministrado tanto que não tinham tido tempo para comer. Aí Jesus decidiu descansar, pegou os discípulos e atravessou o mar da Galileia e foi para a aldeia de Betsaida para descansar. Mas quando ele chegou lá, a multidão estava lá de novo. E aí Jesus foi ao sacrifício. Jesus mudou a agenda dele. A igreja que vai realmente mexer com a cidade é a igreja que sabe ter uma agenda flexível. Eu me lembro que eu era do Jovens na Verdade, eu era do JV, continuo ainda do JV, só que o meu J agora é Jurássico. No passado era jovem mesmo. E a gente ia para todo lugar pregar o Evangelho. E a gente pedia para o pastor deixar a gente fazer um ar livre e tal. E não foram poucas as vezes em que o pastor nos levou para praças vazias. E a gente dizia: não, pastor, a gente tem de ir para a praça onde as pessoas venham. Ele disse: é essa aqui mesmo.
Ué, mas cadê as pessoas? Disse, não, elas vêm mais tarde. Ué, então vamos voltar mais tarde? Não, mas mais tarde atrapalha o culto. Ué, então vamos embora, porque só restou a vocação de Francisco de Assis. A gente não é Francisco de Assis, não vamos pregar para os pássaros, vamos embora. Qual era o problema do pastor? Flexibilidade de agenda. E aí a igreja e a cidade nunca se encontravam. O pastor perguntou para mim, eu quero ganhar os jovens dessa cidade, como é que eu faço? Eu falei, onde estão os seus jovens, os jovens dessa cidade? Ele disse, estão nas baladas. Eu falei, então pega os seus jovens e vá para as baladas. Ele disse, que isso, pastor, como ir com os jovens para as baladas? Eu falei, não vá lá dentro, fica do lado de fora. Eles saem lá, depois das 4 da manhã, eles começam a sair. Como eles tomaram êxtase a noite toda, eles estão todos desidratados. Porque o êxtase desidrata, que é uma coisa de louco. Eles estão doidos por água. Bota umas banquinhas com água, e quando eles vierem, oferece água para eles e começa a falar sobre a água viva, ou a água da vida. Mas tem de ser às 5 da manhã. Porque se você for às 9, eles estão dormindo. Passaram a noite acordados, 9 horas é hora de dormir. Então, onde é que está a cidade? Jesus foi ao sacrifício. Jesus olhou para aquela cidade e a compaixão dele foi maior do que o cansaço. A compaixão faz isso, ela vence o cansaço. Se a gente quiser ganhar a cidade, nós vamos ter de ter muita compaixão. O pastor me perguntou, como é que eu faço para ganhar os executivos? Olha, está vendo? Eles passam aqui na porta da igreja. Eu falei, abre a igreja. Não, mas ele passa meio-dia. Então, abre meio-dia. Não, mas o que eu faço? Bota aqui os seus melhores músicos fazendo um jazz. Pode ser jazz a partir dos hinos evangélicos, não tem problema. Um bom músico de jazz faz jazz de qualquer coisa. Então, faz mensagens de 2 minutos, 3, e oferece para eles um lugar de refrigério. Você vai ver, você vai falar com eles. Mas tem de abrir a igreja a hora que eles passam na porta da igreja. Aí eles entram. Eles precisam de descanso. Todo mundo precisa de descanso. A outra coisa que Jesus fez é ele aceitou a multidão. E ele não se deixou iludir. A igreja que vai ser eficaz para a cidade não pode se iludir com a cidade. A cidade é só gente sem pastor. Toda aquela pompa e circunstância da cidade é falsa. É só gente sem pastor, todo mundo desesperado, todo mundo com medo de perder o emprego, todo mundo irritado com o trânsito, enfim. Jesus aceitou a multidão do jeito que ela era e Jesus amou compassivamente a cidade. Olhou para a cidade e disse, vamos cuidar dessa gente. E aí, a primeira coisa que Jesus fez foi que ele curou todos os enfermos. E ele ensinou a multidão, e quando ele ensinou a multidão, ele ensinou sobre o reino de Deus. A igreja que vai ser eficaz é aquela que sabe ensinar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um novo jeito de ser sociedade, um novo jeito de ser gente. O reino de Deus é uma sociedade baseada no amor, no perdão, na comunhão. É um outro jeito de ser sociedade. O reino de Deus responde para as pessoas o que é que nós somos. Nós somos de Deus, para Deus devemos viver, isso só é possível por meio de Jesus e pelo Espírito Santo. E essa é a principal resposta, que é a pergunta que as pessoas têm. Não sei se você já se deu conta, mas Jesus veio ao mundo para nos trazer um nome. Para dar um nome para a gente. Você sabe que lá no Apocalipse está dito que eu e você vamos ganhar um nome. Que esse nome está numa pedrinha branca. Que só a gente sabe. Então isso não é um nome como o meu,
ou como o seu. Eu me chamo Ariovaldo. Meu pai que deu esse nome para mim. Eu nunca soube onde ele achou esse nome, mas ele deu esse nome. Eu tinha até um amigo que ficava brincando que meu pai chegou no tabelião lá e disse, é Ari ou Valdo? E o camarada pensou que era uma coisa só. E juntou os dois nomes. Mas o nome que meu pai me deu é um nome para eu ser chamado. E o nome que Jesus vai me dar é o nome pelo qual eu me chamarei. É diferente. O nome pelo qual eu me chamarei é o nome que me dá identidade. Então, Jesus, na verdade, veio na Terra para dar para cada um de nós um nome e uma comunidade. Um nome pelo qual eu vou me chamar. Quando alguém perguntar um dia quem eu sou, eu vou dizer quem eu sou. Eu tenho um nome agora. Esse nome está sendo construído em mim por Deus. Está sendo construído em você por Deus. É a minha identidade, é a sua identidade. A falta de nome é que deixa as pessoas ansiosas, angustiadas. Quando Jesus foi falar com a mulher de Samaria, e a mulher de Samaria respondeu para ele, meio brava, você é judeu, eu sou mulher samaritana, qual é a sua intenção? Até porque ela estava lá num horário que só as mulheres que têm problemas de ordem moral vão, que era meio-dia. Ninguém vai buscar algo ao meio-dia, a não ser que esteja proibida de andar com as outras mulheres. Então Jesus já sabia que ela tinha um problema. E aí Jesus puxa a conversa. E aí ela diz, olha, não estou entendendo, qual é a sua intenção? E Jesus imediatamente disse, se você soubesse o meu nome e o presente que eu trago de Deus, você que me pediria. Porque ele disse, se você soubesse quem eu sou, quem é este que te fala? Ele estava dizendo, se você soubesse o meu nome, você me pediria e eu te daria um nome. Eu te daria uma água para jorrar por toda a eternidade. Eu te daria identidade. Você nunca mais estaria procurando se achar em todos os lugares onde você está tentando se encontrar. As pessoas estão tentando encontrar um nome. Como eu me chamo? Quem sou eu? E Jesus disse, eu vim para que cada um de vocês tenha um nome. E na medida em que cada um de vocês vai tendo um nome, vocês conseguem viver juntos. A igreja está aqui para as pessoas terem nome. Então Jesus ensinou a multidão sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar onde todo mundo tem nome. E não tem homônimo. Porque o meu nome, só eu me chamo assim. Não tem mais homônimo. Imagina que nós vamos ser bilhões de seres humanos na eternidade sem homônimos. E ao mesmo tempo em profunda comunhão. Porque só gente que tem identidade consegue ter comunhão com o outro. Quando a pessoa não tem identidade, ela nem sabe quem é. Ela nem sabe como se relacionar. Esse é o grande problema que nós temos na família, que todo mundo está tendo um nome que está sendo construído e eles estão se esbarrando. E aí, sem perdão e sem paciência, nada sobrevive. E a paciência é sustentada pelo perdão. Então, a igreja que quiser, de fato, ser eficaz na cidade, vai ter de aprender com Jesus. Jesus respondeu as 3 perguntas da humanidade. Quem somos ou o que é tudo isso? Como é que a gente faz com a riqueza e o que a gente faz para viver junto? E Jesus, o reino de Deus, responde,
O reino de Deus diz: somos de Deus e para Deus devemos viver, e é só em Deus que nós nos encontramos. Ele responde: a solidariedade, é assim que a gente trata com a riqueza. Fraternidade, é assim que a gente vive junto. Porque a humanidade só tem essas 3 perguntas. Agora tem uma quarta, que é: como é que a gente faz para salvar o planeta? Não tem mais nada. Tudo que você vir nas universidades está tentando responder 3 perguntas. E agora você está vendo um esforço desesperado de alguns para responder uma quarta, com a angústia de que não conseguimos responder nenhuma das 3, e agora temos uma quarta. Só o reino de Deus tem resposta para as 4 perguntas, porque para a quarta pergunta o reino de Deus diz: refaça todo o projeto de construção de um mega edifício e comece a construir um jardim. Porque hoje nós vivemos um modelo de progresso que o sonho da humanidade é construir o maior de todos os edifícios. E isso está acabando com o planeta. E aí Deus disse: olha, o sonho de vocês tem de ser construir um jardim. Como eu fiz com vocês, eu pus vocês num jardim. Vocês precisam aprender a construir jardim, porque senão não vai ter espaço para mais nada, nem para mais ninguém, porque fora do jardim, da consciência de jardim, ninguém é percebido. Jesus curou todos os enfermos. Isso não quer dizer que a igreja tem de sair por aí atrás de dons de cura ou coisa que o valha. Mas a ideia aqui é que Jesus se viu como resposta para as pessoas que estavam à volta dele. Sua igreja está plantada aonde? E quais são as necessidades em volta da sua igreja? A gente começou lá o Vila Criar porque a gente viu que as crianças não sabiam ler. Não é nem que elas não estavam na escola. Praticamente em São Paulo, na cidade de São Paulo, todas as crianças estão na escola de um jeito ou de outro. Só que elas não sabem ler. E aí nós percebemos o lamentável, mas a triste realidade: eles não sabem ler. Então, como é que a gente vai ajudar esse povo? Vamos criar reforço escolar. É a resposta. Vamos criar lugar para ficar com as crianças, porque as mães vão trabalhar e deixam as crianças presas. Nós encontramos crianças acorrentadas pelos pais, porque era uma menina ou era um menino. O menino, o pai tem medo, a mãe tem medo que ele vire avião do narcotráfico, e a menina, o pai tem medo que ela vire prostituta do narcotráfico. Então, o que ela fazia? O que a mãe fazia? Tranca a criança. Então, se não tem jeito de manter preso com chave, no caso, acorrenta. Aí o que nós fizemos? Não, manda para cá, a gente cuida. Deixa com a gente. A gente tem espaço e a gente tem gente. Deixa com o seu filho com a gente cuida do seu filho para você. E ninguém vai mexer nele, ninguém vai mexer nela, ninguém chega perto. E ela vai aprender a ler. E, principalmente, vai aprender a amar a Deus, a si mesmo, e a senhora, e ao seu marido, e aos outros meninos da sua casa. Jesus se viu como uma resposta de Deus. E Jesus satisfez a necessidade da multidão, que era comida. Jesus fez de uma forma muito interessante, porque ele foi fazendo alguns movimentos. Tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças, umas 12.000 pessoas. O primeiro movimento dele, ele transformou aquela
multidão numa reunião de comunidades. Mandou dividir todo mundo em grupos de 50. Dividir todo mundo em grupos de 50 gera duas realidades novas. A primeira realidade é corredor. Como é que o pão chega para todo mundo? 12 mil pessoas acotoveladas, como é que o pão chega para todo mundo? Tem de criar corredor. Jesus diz, vamos criar corredor aqui. Faz grupos de 50. Depois, uma pessoa no meio de 12 mil é uma ilha, mas no meio de 50 está numa comunidade. Então, nós sempre tivemos lá na IBAB aquele sonho de que o encontro de celebração fosse um encontro de comunidades. Todo mundo está em grupo pequeno, todo mundo está em comunidade, todo mundo está num lugar onde possa ser percebido, onde possa ser amado de verdade, onde as pessoas saibam o número do sapato que ele calça. E aí, no domingo, ele vem para a celebração. Mas ele não é ele que vem, a comunidade dele vem para se encontrar com as outras comunidades para celebrarem juntos. Aí não é mais uma multidão amorfa e sem sentido, acéfala. Agora é uma reunião de comunidades. Então, Jesus fez isso. Agora, para a igreja fazer isso, dá trabalho, porque a gente tem de se envolver com o povo. Porque como é que 12 homens fazem 12 mil se sentar em grupos de 50? Então, a igreja que vai ser eficaz é a igreja que sabe transmitir para a sociedade a ideia de comunidade. A ideia de que é na cooperação e não na competição que todo mundo vai comer. A ideia de que só há comida para todo mundo se houver disposição de partilha. E que Deus está pronto para multiplicar o que a gente estiver pronto para partilhar. Então, essa é a primeira parte da nossa conversa sobre cidade. Na segunda parte, a gente vai falar sobre o que está por detrás da cidade e o nosso projeto de cidade. Então, agora eu queria só deixar com vocês esse preâmbulo. Então, a cidade é um lugar de disputa, de tensão. A igreja tem de ser exatamente o contrário. E aí nós precisamos ver como é que estão os nossos modelos. Se os nossos modelos são a reprodução da cidade ou a construção da comunidade. A igreja, a cidade é um lugar onde a pessoa perde o nome. A igreja é o lugar onde a pessoa ganha um nome que é só dela. Na cidade, a pessoa é um número. Ela não tem identidade. Ela é uma peça. Na igreja, ela é uma pessoa única, em comunhão com todos. Na cidade, não tem perdão. Se você falhar 3 vezes, você perde tudo. Você perde acesso à luz, você perde acesso à água, você perde acesso à sua própria casa, você perde acesso ao seu meio de locomoção, você perde tudo. Na igreja, a pessoa é perdoada 70 vezes 7. Todo mundo insiste em investir nela. Isso vai fazendo diferença. Na cidade, nós somos multidões amorfas. Na igreja, nós somos reunião de comunidades. Se a igreja conseguir fazer esse contraponto,
a igreja vai conseguir alcançar o homem urbano. Porque o que o homem urbano está buscando é a antítese daquilo que ele está vivendo. Que Deus nos abençoe. Muito bom. Gente, nós vamos agora jantar, né? Eu quero pedir perdão ao pastor Ariovaldo. Eu acabei não apresentando ele como deveria. Passamos uma semana intensa na CEPAL, ouvindo o tempo todo. Estou pensando que o público já te conhece como eu conhecia, me perdoe. Pastor Ariovaldo é um dos pastores da Igreja Batista Água Branca, é um pensador, filósofo, teólogo, um profundo conhecedor da realidade social da igreja no nosso tempo, e um grande expositor da palavra de Deus. E que, de fato, tudo isso que a gente ouviu possa nos fazer entender o que a cidade espera da igreja que quer proclamar Jesus a fim de transformá-la. Né? Pastor Isaías, tem algum aviso rapidinho? Então, legal, vamos subir aqui. À noite a gente continua. Boa tarde, irmãos. Todo mundo prestando atenção? Tinha um pessoal saindo ali e disse: não saia que eu vou sortear alguma coisa. Não vou sortear nada, só para ele me esperar aqui. Senão o povo vai embora, é brincadeira. Gente, tomem cuidado com seus pertences. Não deixe nada solto por aí, porque infelizmente alguém entrou aqui hoje e já fez alguma coisa aí que não devia ter feito. Não aqui dentro, que aqui só com pulseira, mas lá nos estandes não tínhamos esse cuidado e já houve aí um roubo de um laptop. Então, tome cuidado com seus pertences, especialmente da porta dali para fora, viu? Os irmãos que ainda não pegaram o DVD de missões, pastores, líder da igreja, por favor, levem para a gente evitar a despesa de correio e você ter a sua própria... Senta, gente, espera só um pouquinho, 2 minutinhos, por favor. Quem deseja fazer um cruzeiro marítimo, ó, coisa linda, hein? Isso todo mundo quer saber, né? Eu não vou sortear.